Pede para fechar ali, rapidinho. Bem, então nós estamos retomando, né? Vamos voltar aqui ao estudo do que a gente está fazendo aqui da Torá, sobre essa apostila, e vamos para o item de número 12. Então aqui o tema, o subtema que a gente vai trabalhar é Shaul, Paulo, e o uso da Torá, ou seja, da lei em seus ensinos. Então, para a gente continuar desmistificando, né, essa ideia de que Paulo ele se opunha à Torá. Então, na realidade, o que ele queria era trazer o entendimento correto da Torá. Então, vamos em Atos 28, verso 23. Então, quando a gente chega no último capítulo de Atos, como é que Paulo, Shaul, termina os relatos dos últimos dias dele lá em Roma, quer dizer, os últimos relatos de Atos? Então, vimos como em outros textos de Atos fala sobre a Torá. Agora vamos ver o verso 23. Então, Atos 28, 23. Havindo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Shaul de Paulo na sua própria residência. Isso ele estava em Roma. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Elohim, procurando persuadi-los a respeito de Yahushua, tanto pela Torá, pela lei de Moisés, Torá de Moshe, como pelos Neviim, profetas. Então, o que era a base de pregação de Paulo para apresentar o Messias? Ele apresentava o Messias com base na Torá e nos profetas, desde a manhã até a tarde. Então, o que é que a gente observa aqui? Que já no final do registro do trabalho de Shaul, de Paulo, a Torá e os profetas continuavam sendo o material que ele usava para levar as pessoas a Yahushua HaMashiach, a levar ao verdadeiro Messias. Então, o quão ruim foi quando a teologia, o sistema religioso, rejeitou a Torá para apresentar o Messias, só com base no Novo Testamento. E aí descontextualizou o Messias de toda uma história. Não era assim que o Messias era apresentado. Mudou o calendário, mudou N coisas, né? Então, por quê? Porque não manteve a base da Torá. Mudou as festas, mudou os costumes, trocou os mandamentos por doutrinas de homens, por não pode isso, não pode aquilo, criado por homens, por instituição religiosa. Mas nós vemos aqui que Paulo, Shaul, queria persuadir as pessoas a crer em Yahushua, tanto pela lei de Moisés, como pela Torá dos profetas, ou seja, ou pela lei, como também pelos profetas. Agora vamos ver nas cartas de Shaul, de Paulo. Vamos ver em Romanos, capítulo 13, verso 8 e o verso 10. Então, em Romanos, capítulo 3, verso 8 e o verso 10 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns pelos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a Torá. Porque o mandamento de amar o próximo é um mandamento da Torá. Não foi criado pelo Messias. Foi um mandamento da Torá. Então, quando nós dizemos que a Torá já passou, foi abolida, e que por estarmos no favor imerecido, ou como alguns chamam, na graça, não temos mais compromisso com a Torá, então como é que vamos ter compromisso com o amor ao próximo? Se amar a Elohim sobre todas as coisas é um mandamento da Torá, e amar o próximo como a si mesmo é um mandamento da Torá. Então Shaul está dizendo, pois quem ama o próximo tem cumprido a Torá. Por quê? Porque é um mandamento da Torá. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da Torá é o amor. Então não é para nós cumprirmos Torá via julgo, via fardo, via peso, mas via amor. Veja que Paulo não está dizendo que a Torá foi abolida,
Mas o que ele está dizendo é como que a Torá tem que ser cumprida. Através do amor. Vamos ver também outro texto já para outra comunidade. Essa foi para os romanos. Agora vamos para os coríntios. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 8 e 9. Então, 1 aos Coríntios 9, verso 8 e 9, diz assim: portanto, falo isto como homem. Ou não diz também a Torá, a lei? Porque a Torá, a lei de Moisés, está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Elohim se preocupa? Então ali ele estava falando daquelas pessoas que saíam itinerantes levando a palavra e que o Messias próprio já tinha dito que eles fossem alimentados nessas suas viagens. E aí Shaul, ele embaseia isso na própria Torá, citando esse texto que fala: não atarás o boi quando pisa o trigo. E que ali, na realidade, a preocupação do Eterno não estava só com relação aos animais. Mas se o Eterno se preocupa assim com os animais, imagine com o homem que está ali anunciando a palavra dele, né, naquelas viagens missionárias itinerantes. Então, vamos continuar vendo como Shaul usava a Torá no seu ensino. Então ele usa a Torá para defender essa tese. Vamos ver ele usando a Torá para defender outra coisa. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 21 e o verso 34. Olha o que diz em 1 aos Coríntios 14, verso 21 e o 34. Na Torá, na lei, está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz Yahweh. Então, aqui nesse assunto, ele está dizendo: olha, isso que está acontecendo é o que estava profetizado na Torá. Então, ele ainda usa a Torá como base nos seus ensinos, nas suas cartas. Outra vez que ele usa a Torá é quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, 14, 34. Conservem-se as mulheres caladas nas querrilotes, ou seja, não discutam, porque não lhe é permitido discutir, mas estejam submissas, como também a Torá o determina. Então, havia um problema ali na congregação, que era o quê? Só um momentinho, só um minutinho, que aqui as crianças estão fazendo assim um pouco de barulho. Ô crianças, tem que brincar com outra brincadeira que não faça barulho. Lembra? Ok. Sem a bola. Então, vamos aqui em frente. Então, em 1 Coríntios 14, 21, fala sobre essa questão de que o Eterno usaria outros povos, né? O Eterno falaria por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim o povo ouviria. Então, um povo de dura cerviz. E o outro é que havia um problema na Querrilá, na congregação, em que as mulheres estavam aproveitando o momento da reunião para discutir problemas conjugais. E aí não era o local apropriado para discutir problemas conjugais, porque ali estava se expondo o cônjuge, o marido, perante a congregação. Então, que esses assuntos fossem reservados para serem tratados em casa e não serem discutidos ali. Então, a Torá vai tratar sobre isso, desde lá de Gênesis, quando fala do papel entre o homem e a mulher. Aqui não é que é proibido a mulher ensinar ou falar a palavra na congregação. Por quê? Porque tem um outro texto em Coríntios que ele diz: olha, a mulher, quando profetizar, profetize com a cabeça coberta. Então, se a mulher podia profetizar na congregação desde que estivesse com véu, então esse texto não pode ser usado aqui para dizer que a mulher não pode profetizar na congregação, que ela tem que estar calada. Não, aqui está falando de discutir. Então, isso aqui é falando de discutir, de criar um conflito conjugal no meio da congregação. Mas ainda assim, Shaul
vai usar como base para dizer que não é para fazer isso, de acordo com como está na Torá. Então ele vai dizer assim, como também a Torá determina, a lei determina. Ora, mas se a lei já foi abolida, se Paulo pregou, como alguns dizem, que porque está debaixo da graça, a lei foi abolida, para que ele está usando a lei para dizer, olha, a lei determina? Então entenderam a confusão? Por isso, irmãos, que os ímpios dizem que as escrituras estão cheias de confusão, cheia de contradição, porque essa contradição ou é fruto de mal traduções ou de interpretações equivocadas do texto. Então, para Shaul, a Torá permanece, inclusive para pôr ordem na confusão que estava na congregação. Ele apela para a Torá. Em Romanos 9, também nós vamos ler Romanos 9, 15. Deixa eu estar postando aqui no grupo do WhatsApp esse áudio. E aí a gente retorna. Vamos lá. Então, vamos lá. Então vamos para Romanos 9, 15. Pois ele diz a Moisés, a Moshe, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então o Senhor falou para Moisés isso. E Shaul vai pegar esse texto da Torá e trazer para a sua carta aos Romanos, para trazer uma palavra para a congregação ali em Romanos. Então, irmãos, o que é que a gente percebe aqui? Que a Torá continua sendo um instrumento de ensino usado por Paulo, por Shaul. Então, se a Torá fosse abolida, por que ele usaria a Torá nos seus ensinos? Se ele mesmo tivesse dito que a Torá não é mais para ser ouvida, nem é mais para ser praticada, para que ele está usando a Torá nas suas cartas? Então vemos que há um engano nisso aí. Romanos 2, na carta dele aos Romanos, capítulo 2, verso 13. Ele diz assim, ó: porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Elohim, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, o problema está em ser somente ouvinte da lei. A pessoa tem que ser ouvinte e também praticante. Agora, muitas pessoas não sabem o que Paulo escreveu para Tito. Abram aí em Tito, capítulo 3, abram aí, Tito, capítulo 3, verso 13. Era interessante nós vermos isso, porque muitas pessoas não conhecem isso na congregação que estão. Tito, capítulo 3, verso 13. Leia aí como está na sua. Tito 3, 13. Isso. 13, peraí. Já abriu no 3. Isso. Aqui. Encaminha com diligência Zenas, sim, o intérprete da lei. Sim. E Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Muito bem. Essa é a João Ferreira de Almeida, né? Isso. Encaminhe com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Tito 3, 13. Ok? Zenas era o que na Querrilá? Qual era a função de Zenas na Querrilá? Doutor da lei. Na sua versão, doutor da lei. Na versão que ela leu aqui, intérprete da lei. Ok? Irmãos, vocês sabiam que na Querrilá original, um dos ministérios, um dos serviços dentro da Querrilá era de intérprete da Torá? Por que a Querrilá precisava de um intérprete da Torá? Uma pessoa especialista na lei, para poder orientar a Querrilá na lei. Agora,
O que é que as pessoas aprenderam que a Kehilá tinha? Pastor, mestre, e tinha o pastor, o mestre e outras funções, como a gente vê lá em Efésios. Mas poucas pessoas ensinam que na Kehilá existia o intérprete da Torá, o doutor da lei. Eles acham que o doutor da lei era apenas uma função para os que não estavam na Kehilá. Só que aqui é Shaul orientando Tito. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Que dentro da Kehilá precisava ter um intérprete da lei. Ok? Então é importante a gente verificar isso. No próximo áudio e vídeo, nós vamos para o capítulo 13 da apostila. Então, na apostila, no capítulo 13, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Mas só para concluir, né, o capítulo 12, é importante a gente entender que a Kehilá precisa que haja o intérprete da lei. Porque precisamos ser orientados na Torá para poder crescer no conhecimento da Torá. Então, vamos orar para que o Senhor levante na nossa geração intérpretes da lei, cheios da Torá, cheios da Ruach HaKodesh, para trazer a interpretação da Ruach HaKodesh, da lei, na direção da Ruach HaKodesh, na direção de Yahweh, se desvencilhando dos ensinos de homens, de acréscimos dos homens, das doutrinas dos homens, e trazendo o ensino do Eterno. A Kehilá precisa do conhecimento correto da Torá, das Escrituras como um todo, e da Torá de uma forma especial, porque durante muito tempo ela veio sendo negligenciada. Então, em Roshea, que é Oséias 4, então em Oséias 4, que é Roshea, Oséias 4, 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da Torá, da lei do teu Elohim, também eu te esquecerei dos teus filhos. Então, aquela comunidade estava sendo destruída, estava perecendo, porque faltava conhecimento. Por que faltava conhecimento? Porque o sacerdote havia esquecido da Torá. Então, nós precisamos de intérpretes da Torá, cheios da Ruach HaKodesh, para trazer o conhecimento correto da Torá, para evitar tanta destruição, tanta assolação, tantos estados de calamidade e situações em que encontra-se a Torá, porque falta o conhecimento da lei. Então nós vimos hoje que na congregação da Kehilá, ali Shaul fala para Tito sobre Zenas, e Zenas não era Shaliahim, não era Shaliah, não era apóstolo, não era Roi, não era pastor, não era rabino. Zenas era intérprete da lei e atuava onde?